Olá, hoje falaremos sobre regressão e suas propriedades em mineração de dados do curso de Sistemas de Informação da Universidade Estadual do Tocantins, com os acadêmicos Alexandra Mesquita, Guilherme Berson e Max Pereira. O que é a regressão? É uma análise de um modelo com o objetivo de mostrar o comportamento entre duas variáveis, no caso, uma variável dependente e uma variável independente, também conhecida como explanatória. Se você está trabalhando com dados categóricos, onde a ordem não é importante, é melhor escolher uma outra técnica. Análise de regressão. A análise de regressão são técnicas voltadas para modelar e investigar a relação entre duas ou mais variáveis, também conhecidas como x e y, que permite construir um modelo matemático para representá-los. A regressão é lida como resultados contínuos, enquanto a classificação como resultados discretos. Os modelos de regressão, como são representados abaixo neste fluxograma, onde houver uma única variável dependente, a regressão será conhecida como regressão simples, enquanto quando houver duas ou mais variáveis dependentes, ela será conhecida como regressão múltipla, onde ambas as regressões possuem modelos linear e não linear. Regressão simples descreve como a variável resposta, no caso a variável dependente y, varia em relação à variável explanatória, que é a variável independente x. Já na regressão múltipla, a descrição é um pouco diferente, pois ela continua com uma única variável resposta, no caso, a variável dependente y, porém, várias de entrada, no caso, a variável independente x. Regressão linear. A regressão linear recebe este nome porque usa a equação da reta para representar seu padrão, e esta equação lembra a equação do primeiro grau, onde y é igual a ax mais b. Isso possui também as fórmulas para encontrar a e b, que são a igual a n vezes o somatório de x, y, menos o somatório de x vezes o somatório de y, dividido por n, vezes o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. E a b igual a y menos a x. Enquanto a regressão linear não pode ser descrita por uma função linear, e sim por uma função exponencial ou logaritma. Nesse caso, a diferença entre a regressão linear e a não linear é a função, no caso, como a linear usa a reta para ser classificada e a linear um exponencial. Bom, agora vamos falar sobre o gráfico de dispersão, que é a representação praticamente para a visualização dos dados. Como podemos ver na imagem, o gráfico consiste em vários pontos marcados em azul que definem um eixo ou direção que caracteriza o padrão de relacionamento entre as variáveis x e y. Como podemos avaliar a qualidade do modelo? Existem algumas perguntas que irão auxiliar se realmente esse modelo está apropriado para o problema a ser utilizado, como por exemplo, o modelo criado é adequado para o meu problema? Os erros têm distribuição normal, no caso não foge da realidade? Os erros são independentes? Os erros têm variância constante? Existem valores discrepantes, que no caso seriam a presença de outliers? Temos também a análise de resíduos, onde contém um conjunto de técnicas a ser utilizado para investigar o quão adequado o modelo de regressão está, com base nos ruídos. Para melhor visualização dos dados, é necessário construir um histograma de frequência de resíduos, como mostra na imagem, onde os resíduos fora do intervalo de -2 a 2 são considerados outliers. Mas o que significa outliers?
Os altilias são valores muito diferentes do restante dos dados. São considerados como os valores anormais. O que fazer com os altilios? Em alguns livros, os autores recomendam remover os altilios. Já em outros, acho melhor não remover, pois esses dados anormais fornecem informações importantes e são interessantes para experimentos. O que podemos fazer quando o modelo de regressão linear não é apropriado? Para isso, temos duas soluções. A primeira solução seria a divisão do domínio original em partes iguais, assim criando subdomínios como mostra a imagem, onde o domínio original foi dividido em 3 subdomínios, R1, R2 e R3, portanto, podendo aplicar o modelo linear em cada subdomínio. A segunda solução seria utilizar um modelo de regressão polinomial de ordem maior que 1, ou um modelo não linear. Assim será aplicada uma linearização dos dados e continuar como regressão linear. Por que o coeficiente de determinação alto não significa um bom resultado? Pois ao acrescentar uma variável ao modelo, irá sempre aumentar o valor do erro ao quadrado, que no caso, o coeficiente de determinação, mesmo que a variável que está sendo adicionada não seja significante. Para isso, devemos utilizar o coeficiente de determinação ajustado. Desse modo, o erro ao quadrado irá crescer apenas se a variável adicionada reduzir a média quadrática dos erros. Bom, vamos a um exemplo prático de regressão utilizando o RStudio para isso. Para esse exemplo, vamos usar a biblioteca ISWR, que usamos esse comando install packages para instalá-lo. Depois de instalar, vamos ler a biblioteca instalada com esse comando. Ele dá esse erro porque a biblioteca é feita, pelo menos no meu computador, foi feita antes da versão atual do meu RStudio. Pronto, já estamos com a biblioteca baixada e carregada. Vamos iniciar o estudo. Primeiramente, nós temos que anexar o banco de dados que vamos usar, que se chama Trosen, com esse comando. Em seguida, vou usar o comando names para mostrar o nome das tabelas das colunas que existem nesse banco. No caso, é glicose sanguínea com comparação à velocidade, no caso, né? Agora, vamos verificar o modelo linear. Para isso, vamos usar o comando lm, passando, né, a velocidade e a glicose sanguínea. Aqui temos o coeficiente com intercept e a glicose sanguínea, os valores que ele dá. Nenhum resultado estatístico foi dado até o momento. Assim, a gente vai precisar de outra função para poder extrair esses resultados do LM. Para isso, nós vamos usar a função summary, passando como parâmetro o LM com as tabelas, com as colunas da tabela. Bom, nesse resultado, o que ele deu? Ele mostrou que foi pego. Ele vai mostrar o residual, que ele mostra o mínimo, o primeiro Q, a mediana, o terceiro Q e o máximo. Todos são fórmulas da probabilidade. E é dado aqui. Ele me dá também o coeficiente, que ele me dá o estimado, me dá o padrão de erros, me dá o valor de T e a probabilidade dele. Seguindo essas legendas aqui, que segue aqui embaixo o significado desses códigos, né? Que é dado aqui embaixo a legenda. Aqui embaixo, no final, temos o R quadrado, que também é calculado aqui, que o valor dado é esse, e o R quadrado ajustado, que no caso o valor dado é esse. E em seguida, vamos plotar o gráfico de pontos e reta da regressão, usando o comando plot. Passando como parâmetro a glicose sanguínea e a velocidade. No caso, podemos ver aqui que ele monta, né, o gráfico com todos os pontos
de acordo com a velocidade e a glicose sanguínea, a relação entre os dois. Em seguida, depois de montarmos o gráfico, vamos montar a reta da regressão, que eu uso o comando apply e por ele eu passo short velocity, né, que é a velocidade, e a glicose sanguínea, que é os parâmetros passados pelo LM. Nesse caso, ele traça a reta de regressão dele, que no caso seria esta, aqui, né? Depois, vamos utilizar da biblioteca SWR, fazendo os resíduos e valores estimados. Para isso, eu vou criar uma variável, chamá-la de lm.velo, e vou atribuir para ela o LM. A partir desse momento, o LM vai passar a se chamar lm.velo. Para não precisar ficar digitando esse código grande com LM e tal. Em seguida, eu vou usar o fitted. Vou usar o comando fitted. No caso, pode ser observar que criou aqui a variável com todos os padrões aqui. Em seguida, eu vou usar o comando fitted, passando como parâmetro aquela variável que eu criei. O que o comando fitted faz? Ele pega os valores estimados de acordo com o melhor ajuste, ou seja, ele faz o melhor ajuste dos pontos. Aqui ele mostra os pontos, aqui é o índice dele, e embaixo é o valor estimado de cada ponto. Uma coisa que pode se notar é que do valor 15 para o valor 16, ele pula, ele vai direto para o 17. Isso se dá por quê? O que acontece aqui é que uma das variáveis desse modelo, ou seja, uma das variáveis do 15, ela é nula. Isso vai dar um problema mais para frente que vamos mostrar como resolver. Em seguida eu vou usar o comando reside, para fazer a diferenciação entre os valores estimados e os valores observados acima. Os valores estimados é o acima e os valores observados são os do modelo. Aqui também está, né? Temos o índice, temos os valores e podemos notar também que do 15 pula direto para o 17. Em seguida eu vou plotar novamente o gráfico. Note aqui no lado. Depois eu vou usar o comando lines para tentar fazer traçar uma linha entre ele e a reta principal. Só que ele dá um erro. Ele dá um erro em y code x, e y tamanhos diferentes. Ou seja, ele tem tamanhos diferentes em algum lugar. Ou seja, no 16. O que nós podemos fazer para resolver? Vamos usar o option para poder excluir esses valores faltantes. E em seguida, vamos excluir os valores faltantes para poder fazer essa comparação. Aí, depois de ter feito isso, eu vou pegar, de novo, vou colocar nessa variável lmvelo o modelo, o LM, no caso, linear model. Agora já com valor ajeitado, arrumado. Vou usar novamente o fitted, no caso, para recalcular os valores que foram calculados anteriormente, tirando o 15, no caso, né, que, na verdade, o 16, desculpa, que faltou. Aí o que eu posso observar aqui? Ele colocou aqui no 16, ó, que faltou 15, 16, 17, só que no 16 ele coloca um símbolo de que não existe número lá. Agora o que eu faço? Vou montar os gráficos de valores estimados conectados à reta, ou seja, vou pegar esses pontos aqui e vou fazer uma linha estimando os valores dele até a reta. Eu vou usar para isso o comando segments. O que o comando segments faz? Ele vai pegar a glicose sanguínea, que é o valor que eu preciso saber, ele vai pegar o fitted, e a glicose sanguínea
pela velocidade. Ou seja, o fit de a glicose sanguínea, né, e o blue de glucose, que é a glicose sanguínea, pela velocidade. Tratando assim esse gráfico. Aqui está meio sem sentido porque ainda não foi passada a reta. Vamos passar a reta linear dele. Aí podemos ver que ele traçou uma distância prevista para ser perfeito, no caso, de cada uma. Bom, gente, aqui encerramos nossa videoaula sobre regressão e agradecemos a todos. Tchau.